Olá, tudo bem? Então, nessa primeira aula, vamos a uma introdução na química orgânica e vamos falar sobre carbono e suas ligações. Bom, por que falar sobre o carbono? Basicamente, a química orgânica trabalha com compostos de carbono. Claro que não quer dizer que composto orgânico tenha que ser somente de carbono, mas para a finalidade aí de provas, podemos considerar que química orgânica é somente compostos de carbono. Bom, sobre o histórico da química orgânica, isso geralmente não é cobrado em muitas provas, então essa parte do histórico fica para uma outra aula. Vamos falar sobre o carbono. Para isso eu vou pegar aqui uma tabela periódica e vamos ver pela tabela periódica o que nós sabemos sobre o carbono olhando aqui pela tabela. Bom, o que nós temos? Onde está o carbono? O carbono está localizado aqui, certo? Então nós temos ele como sendo do grupo 14 da tabela periódica. Se ele é do grupo 14, o que significa isso? Lembrando sobre tabela periódica, o número do grupo, aqui desses o 13, o 14, o 15, ele nos dá o número de elétrons que tem na última camada. Então, o grupo 14, nós temos aqui 4 elétrons de valência. Certo? Então, temos 4 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que ele pode, então, para a ideia de completar octeto, que a ideia da regra de octeto, tem que lembrar de ligações químicas, e uma das formas do átomo atingir estabilidade é completar 8 elétrons em sua última camada. Como a ideia é completar 8 e ele tem 4 aqui, ele precisaria então de mais 4 elétrons. Ele pode fazer isso por compartilhamento. E como ele é um não metal, lembrando aqui que a minha tabela não tem aqui a divisão dos metais não metais, mas a gente sabe que aqui tu corta entre o bório e o alumínio, e vai descendo aqui uma escadinha, certo? E aí nós separamos, todos que estão aqui acima dessa escada são os não metais, e os abaixo da escada aqui são os metais. Claro que cortando aqui o hidrogênio, hidrogênio é um não metal. E nós temos aqui então o carbono como não metal. E por ser aqui não metal, ele vai fazer ligação covalente. Então, em geral aqui os elementos que aparecem na orgânica são o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, são os mais comuns. E aqui o flúor, cloro, bromo, iodo também aparece de vez em quando. Claro que pode aparecer dentro da orgânica qualquer outro elemento, mas os mais comuns são os que nós vamos ver aqui nesse curso, são ali basicamente o hidrogênio e aqui o nitrogênio é bem comum e o oxigênio mais comum ainda. Esses daqui então são os que mais vão aparecer. De vez em quando aparece um cloro, tá? Mas basicamente então o carbono, grupo 14, tem 4 elétrons na camada de valência. Bom, seguindo, então se eu sei que ele tem 4, quer dizer que ele pode fazer então 4 ligações. Lembrando então, fazendo uma breve assim, resumo aqui da ligação covalente, junto com as ligações do carbono, se ele pode fazer 4 ligações, a gente poderia dizer então que um carbono, ele pode fazer 4 ligações tipo simples, que eu vou representar elas assim, tá? Ok? Claro que aqui eu não estou respeitando bem a ideia da geometria do carbono, mas depois eu mostro como funciona direitinho isso. Então temos o carbono fazendo 4 ligações. Porém, um carbono não precisaria fazer 4 ligações assim como representei. Tá? Vou colocar mais para cá um pouquinho, certo? Então, ele poderia ter feito ligações também assim, Ele poderia ter feito uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? E ele poderia ter feito também, duas duplas, 2 ligações duplas, ou também uma ligação tripla e uma ligação simples, tá? Então, o que nós temos, quando é apenas um traço, é uma ligação simples. E lembra que quando é a simples, aqui nesse caso, vou colocar aqui embaixo, nós temos 4 ligações simples. E quando a ligação é do tipo simples, ela também é chamada de sigma. Então aqui eu tenho 4 ligações do tipo sigma, certo? Nesse caso que ele fez uma dupla, o que nós temos? Nós temos daí 2 ligações simples, e uma ligação dupla. Aí nós temos que lembrar o seguinte, quando a ligação é simples, ela é somente sigma, assim como eu coloquei nesse caso aqui, nós tínhamos sigma, sigma, sigma e sigma. Agora, quando eu tenho uma dupla, o que vai acontecer? Bom, aqui as ligações simples, elas são sigma e sigma. E quando eu tenho uma dupla, uma delas é sigma, mas a outra ligação é do tipo π. Ok? Então o que nós vamos ter,
nós vamos ter uma ligação, né, π e uma sigma, sempre que eu tenho uma dupla, tá? Então aqui nas duas simples e uma dupla, então olhando pelos tipos de ligação, o que nós temos aí, né? Temos então 3 sigmas, né, e uma π. Tá? E aqui, né, que eu posso ter ele assim também, aí temos duas opções, porque ou ele faz duas duplas, né? Então aqui ó, pode ser duas ligações duplas, ou ele pode ser, né, uma simples, né, uma ligação tipo simples e uma ligação do tipo tripla. Tá? Todas são ligações covalentes, né? Nesses dois casos aqui, ó, em qualquer um dos dois, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, né, como é dupla, é uma sigma e aqui uma sigma também. Aqui é simples, é uma sigma e aqui também deve ter uma sigma. E as ligações πs, nós vamos ter aqui nesse carbono com duas duplas, ó, quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma sigma e uma π. Uma sigma e uma π. E aqui eu tenho a tripla é uma sigma e duas πs. Ok? Lembra que tanto faz aqui, né, a ordem dizer assim que a sigma não é a do meio, né? Não, isso não existe, tá? São 3 traços. Um traço significa, né, ele representa a ligação sigma e os outros traços representam a ligação π, tá? Então sempre, né, como nós sabemos de ligação covalente, sempre uma ligação é sempre tipo sigma. Quando eu tenho mais de uma, então a dupla ou a tripla, eu vou ter daí as ligações do tipo π, ok? Então aqui, né, ficou assim, certo? Bom, o que mais tem que saber, né, sobre aqui os carbonos, né, além do tipo de ligação? Eu vou colocar em outra tela aqui para ficar mais organizado, né? Então nós temos, ó, vimos ali que ele pode ser apenas então assim, né? Ele pode ser com uma dupla ou pode ser, né, com duas duplas ou uma tripla. Uma coisa importante sobre esses carbonos é a geometria deles. Quando ele apresenta apenas ligação simples, né, são 4 ligações simples, a geometria dele é tetraédrica. Então essa geometria aqui é tetraédrica. Quando ele tem uma dupla e duas simples, a geometria dele vai ser trigonal plana. E quando ele tem, né, ou duas duplas, ou uma tripla e uma simples, a geometria dele é linear. E aí temos que lembrar também o ângulo dessas ligações. Na tetraédrica, o ângulo entre cada ligação ali vale 109,5 graus. O ângulo na trigonal plana vale 120 graus. E na linear vale 180 graus. Uma coisa que pode ser perguntado também, que algumas provas aparecem por aí, é a hibridização desse carbono. Né? Esse carbono que só tem ligação simples, a hibridização dele, né, quando ele é tetraédrico, a hibridização é chamada de sp3. Quando é trigonal, sp2. Quando é linear, sp. Ok? Então, sobre o carbono, né, os tipos de ligação, é isso aqui. Lembrando ainda, né, sobre o tipo de ligação covalente, uma coisa que tem importante é o comprimento da ligação e a força da ligação. E é um assunto lá das ligações covalentes, mas vale a pena relembrar aqui. Né? O que nós temos? Ó? Quando eu tenho uma ligação que é simples, não importa que não teria que ser entre carbonos, pode ser entre qualquer elemento. Então, só abrindo um parênteses aqui, né, lembrando lá da inorgânica, mas quando eu tenho um átomo A genérico, uma ligação ó, simples a outro átomo A, um átomo A com uma ligação dupla a um átomo A, e um átomo A com uma ligação tripla a outro átomo A. O que eu quero mostrar aqui? Né? O comprimento de ligação. Quanto mais ligações eu tenho, mais curta fica a ligação. Então, quanto ao comprimento dela, nós temos essa relação aí. Tá? Quanto ao comprimento, então, né, a mais longa é a simples. Às vezes, numa questão, não se fala o termo comprimento da ligação, mas se diz distância interatômica, distância entre os átomos. Ora, a distância entre os átomos é o tamanho da ligação. Tá? Isso pode aparecer em questões de química orgânica, onde eu coloco lá um composto orgânico e pergunto, né, qual seria a maior ou menor distância entre os átomos de carbono. E o que tu tem que fazer é procurar justamente pelo tipo de ligação que existe entre eles. Se ela é do tipo simples, dupla ou tripla. Certo? Bom, isso então, né, é um detalhe. Outro é sobre a energia de ligação. Né? Quando se fala na energia, aí temos dois casos que pode ser perguntado.
né, sobre a força, né, qual que ligação é mais forte. Se compara sigma e π, a gente sabe que a sigma é sempre mais forte que a π. Ok? Sempre. Agora, quando eu comparo simples, dupla e tripla, aí temos um detalhe. A tripla tem mais ligações, então ela é mais forte. Tá? Então, uma coisa é pensar em sigma e π. A sigma é mais forte que a π. Outra coisa é pensar em simples, dupla e tripla. Porque daí vai acontecer o seguinte, ó. A simples, como tem menos ligações, né, ela é mais fraca que a dupla. E a dupla é mais fraca que a tripla. Tá? Então temos esse detalhezinho aqui. Ok? Bom, então, né, já sabemos que um carbono tem que fazer 4 ligações, tá? Uma coisa até que é importante é que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Tá? Então, tanto faz o composto que eu tiver, sempre vai ter 4 ligações. Bom, ainda sobre o carbono, né? Vamos ligar carbono a carbono. Quantos carbonos eu posso ligar, né, um no outro? Aí que vem uma parte interessante da orgânica. Não existe um limite de carbonos que podem se ligar a outro carbono. Tu pode ter a quantidade que tu quiser. Então, eu posso ter uma molécula com 2 carbonos interligados? Posso. Posso ter 3, 4, 5, posso ter 300, posso ter 1 milhão de carbonos? Posso. Tá? Não existe um limite de carbonos que se ligam entre si. Então, como eu tenho, né, uma possibilidade muito grande agora de ligar qualquer quantidade de carbono, e ainda com os tipos que eu tenho ali, né, de dupla, tripla, né, então nós vamos ter as cadeias carbônicas. Nas cadeias carbônicas, então, ó, um carbono ele pode aparecer ligado, né, a mais um outro carbono. Então, assim, eu vou colocar aqui inicialmente, né, depois eu mostro um exemplo com uma molécula. Mas se eu tenho aqui, ó, carbono, carbono, vou colocar mais uns aqui. Tá? E eu posso ter o seguinte agora. Esse carbono aqui ele pode estar ligado a mais um carbono. Ou um carbono pode estar ligado a mais 2 carbonos. Ou um carbono pode estar ligado a 3 carbonos. Ou, finalmente, um carbono pode estar ligado a 4 carbonos. Eles recebem uma classificação conforme o número de carbonos que estão ligados. Tá? Esse carbono aqui, ó, que aparece ligado a somente mais um carbono, esse carbono eu vou chamar ele de carbono primário. Tá? Esse carbono aqui, que aparece ligado a 2 carbonos, eu vou chamar ele de carbono secundário. Esse carbono que aparece ligado a 3 carbonos, eu vou chamá-lo de carbono terciário. E, finalmente, um carbono que aparece ligado a 4 outros carbonos, eu chamo ele de carbono quaternário. Ok? E se por acaso num composto, o que pode aparecer também, é um carbono ligado a nenhum carbono. Vamos supor que todos os outros átomos na volta aqui não sejam carbonos, esse carbono aqui, ó, ele também vai ser chamado de primário, tá? Se ele não tiver nenhum outro carbono. Bom, onde pode aparecer, né? Como é que aparece isso aqui em questões? Pode simplesmente te dar um composto e perguntar quantos carbonos primários, quantos terciários, quantos quaternários, enfim, né, o composto apresenta. Pode também, né, ser útil em outra parte do conteúdo, que são as funções orgânicas, em que, por exemplo, um álcool, que é uma função, né, o álcool pode ser classificado como primário, secundário ou terciário. E vai depender do quê? Vai depender do tipo de carbono que tem ligado na função álcool. Isso nós vamos deixar, né, para depois, vamos ver lá na função álcool. Ok? Então aqui, né, primeiro, apenas essa classificação. Bom, depois vamos ver na prática como é que funciona isso aqui direitinho. Tá? Outro detalhe agora que nós temos, né, é a montagem da cadeia e representação dessa cadeia. Então, o que vai acontecer? Como um carbono pode se ligar a diversos outros carbonos, nós podemos ter então um composto bem simples apenas com carbono. Vamos supor que eu pegue carbono e hidrogênio, tá? Os mais simples possíveis têm carbono e hidrogênio. Como é que a gente vai representar esse composto? Bom, vamos pegar 5 carbonos ligados um no outro. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, um carbono, 2, 3, 4 e 5. Ó, liguei 5 carbonos um no outro. E agora? Só que cada carbono tem que fazer 4 ligações. Eu vou inicialmente deixar ele somente com ligação simples, tá? Mas eu podia fazer aqui duplas, enfim, triplas. Nós vamos pegar, né, do início, ó, carbonos apenas com simples. O que eu vou completar aqui, né? Vamos usar hidrogênio, tá? Os compostos mais simples dentro da orgânica são os compostos com carbono e hidrogênio.
que é a função que vamos ver mais tarde, chamada de hidrocarbonetos. Né? Então aqui ó, eu vou ter hidrogênios ó, ligado. Como o hidrogênio faz uma ligação só, hidrogênio ele é do grupo 1 da tabela periódica, né? E hidrogênio só tem um elétron na sua camada, né? Ele só tem uma camada mesmo, só tem um elétron, então ele só faz uma ligação, ok? E aí completou, ó, esse é o meu composto orgânico. Só que o que acontece, né? Desenhar ele assim, né, é um tanto trabalhoso. Então imagina se eu colocasse mais carbono para baixo, fosse um composto maior, ia ficar muito poluído o desenho. Então se criou outras formas de representar a cadeia para facilitar a escrita. Tá? Uma forma de representar essa cadeia que facilita a escrita é o seguinte, ó. Vai ter esse carbono está ligado a 3Hs. Então o que a gente faz? A gente escreve assim, ó, CH3. Então quando eu escrevo CH3 é o carbono que está ligado a 3Hs. Aí eu coloco o tracinho que é o que está ali. Ó. Depois vem um CH2, ó, que é o carbono ligado com 2Hs. Depois vem outro CH2. Depois vem outro CH2. E por fim aqui um CH3. Ó. Pronto, né? Chegamos a uma forma bem mais simples de se escrever, né, e que representa exatamente a mesma coisa que representa esse de cima. Não perdeu o significado da molécula aqui, né? Ela continua sendo a mesma. Só que ficou mais fácil de escrever. Uma maneira também que tem de facilitar ainda mais a escrita é tu fazer o seguinte, ó. A ligação simples, ela pode não aparecer, né? Eu posso fazer somente assim, ó. Ó, CH3, CH2, CH2, CH2 e CH3. E aí, né? Não escrevi a ligação. Eu posso fazer isso? Posso, porque olha só. Tu sabe que aqui no meio, ó, eu vou marcar aqui, por exemplo, aqui entre eles, ó, a ligação tem que ser simples. Como é que eu sei que a ligação aqui tem que ser simples? Ora, porque esse carbono aqui, ele já fez duas ligações com H. Fez uma para lá, então só pode fazer mais uma para cá. Né? Isso lembra que sempre o carbono, 4 ligações. Então, como ele só pode fazer 4, a ligação entre eles aqui tem que ser simples. Tá? Nota que isso já é uma coisa agora que pode ser cobrada em prova sobre quantas ligações tem, já que a ligação não aparece escrita, né, já cria uma dificuldade, tu contar as ligações aqui, certo? Tá? Mas eu posso fazer assim. Ó. Outra maneira que tem também de escrever é fazer o seguinte, ó. Vê que o CH2 está repetindo. Então, imagina se a cadeia, em vez de 5 carbonos em sequência, tivesse 20 carbonos em sequência. Eu teria que colocar o CH3 e depois ficaria CH2, 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 18 vezes, e daí o CH3. Então tem uma maneira de simplificar que é a seguinte, ó. Nós vamos pegar isso aqui, vamos escrever assim, ó. O primeiro, ele é CH3. Ok. Depois vem o CH2 repetindo. Então eu abro um parênteses, escrevo o CH2 lá dentro, e ele vai se repetir 3 vezes. Eu ponho um 3 lá de fora do parênteses. E daí completo a cadeia com o CH3. Ok? Ficou bem mais simples, não? Ficou CH3, o CH2 3 vezes e depois CH3. E aí fechou ó, a estrutura. Ela ainda não perdeu o significado, ela tem exatamente o mesmo significado que a de cima. Tá? Agora, dentro da orgânica, o que tu não pode fazer? Ó, tu não pode escrever o composto assim. Ó. Ah, tem 5 carbonos. C5, H, contando todos os Hs aqui, tá? Vai dar 12. C5H12. Ó. Tu não pode fazer isso aqui. Por quê? Né? A menos que tu queira saber somente quantos carbonos e quantos hidrogênios tem. Acontece que essa fórmula C5H12, ela não necessariamente é assim. Porque né, os carbonos podem se ligar de outra maneira. Esse carbono que está na ponta, ele podia estar descendo aqui, eu podia ter um pedaço para baixo na cadeia. Né? Então geraria outros compostos, outras possibilidades de se desenhar uma molécula com 5 carbonos e 12 hidrogênios. Existem várias possibilidades. Cada possibilidade vai ser um composto orgânico. Tá? Então, né, isso até né, é um assunto que nós vamos estudar mais à frente, chamado isomeria. A isomeria, sim, é todos os compostos que eu consigo escrever com uma única fórmula. Né? Isômeros são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Tá? Então, por isso que existe né, isomeria dentro da orgânica aqui.
Então, essa escrita, C5H12, ela não me diz que o composto é esse aqui. Tá? Então, eu tenho que usar dessas outras formas aqui. Tá? E a mais importante de todas, que vou mostrar agora, que é essa forma aqui, que é a que nós vamos usar. A forma somente por traços. Então, aquele mesmo composto lá pode ser representado assim. Ó. 2, 3, 4, 5. Isso aqui é exatamente isso aqui. Tá? Bom, tá, mas e aí? Agora sumiu tudo. Sumiu o carbono, sumiu o hidrogênio, ficou só um monte de traço aqui, um zigue-zague. Como é que funciona isso? Isso aqui é o seguinte, eu vou reescrevê-la aqui embaixo para poder escrever sobre ela. Nós temos isso daqui, tá? Nesse tipo de escrita, sempre, ó, cada ponta e cada vértice representa um carbono que foi escondido. Então aqui eu tenho um carbono que está escondido. Aqui eu tenho um carbono e o carbono. Ó, aí estão os 5 carbonos que estão escondidos. Tá aí os hidrogênios, cadê eles? O hidrogênio é o seguinte, ó, tu sabe que cada carbono tem que fazer 4 ligações. Uma ligação está escrita aqui, ó. Quer dizer que esse carbono da ponta ainda precisa de mais 3 ligações. Logo, as 3 ligações que faltam nele são os 3 hidrogênios que eu escondi. Tá? Ah, mas não podia ser outro elemento escondido? Um O? Não, não pode. Só se pode esconder hidrogênio dos carbonos que também estão escondidos. Ok? Se tu resolvesse escrever o carbono, era obrigatório colocar os hidrogênios dele. Agora, quando eu não coloco o carbono, eu não preciso colocar o hidrogênio dele. Ah, mas eu posso escrever o hidrogênio mesmo sem escrever o carbono? Posso. Tá? Se quiser escrever os Hs, pode. O que não pode é escrever só o carbono. Aí está errado. Tá? Então aqui eu sei que tem 3. Ó. Esse aqui, esse carbono agora, ele tem uma ligação aqui, né, para a esquerda e uma para a direita. São 2 ligações. Logo, ele precisa ter mais 2 ligações, o que eu vou completar com 2 Hs. Então, nesse de baixo aqui a mesma coisa. E nesse de cima ali a mesma coisa. E esse da ponta, né, precisa de mais 3. Então, eu coloco mais 3 aqui e fechamos, ó, com todos os Hs, tá? Então, um tipo de questão que pode ser criada a partir disso aqui é simplesmente eu te dou uma molécula desenhada, né, por algum motivo lá dou uma molécula qualquer, e apenas pergunto agora, né, quantos carbonos e quantos hidrogênios tem. E aí você tem que saber contar assim, ok? Então, só mais um exemplo para encerrar essa nossa aula de hoje. Vou pegar uma molécula agora um pouquinho maior e vamos contar carbonos e hidrogênios. Eu vou representar então a molécula assim. Aqui eu vou pendurar algo assim. Vamos colocar aqui uma dupla. Eu posso colocar aqui até um O ligado para cá. E aqui uma pontinha, beleza? Tá, vamos colocar mais um aqui. Ó. Olha que legal a minha molécula. Essa é a minha molécula orgânica. Eu quero saber dela, né? Eu quero saber primeiro, né, quantos carbonos e quantos hidrogênios nós temos nessa molécula. Tá? Deixa eu criar como se fosse uma forma só aqui. Eu posso ampliar ela aqui. Beleza, e aí, né? Em primeiro lugar, né? Onde estão os carbonos, né? Vamos procurar carbono. Então aqui, ó, essa ponta, né? Ela está sozinha aqui. Isso aqui é um carbono. Aqui, ó, tem que ter um carbono. Aqui no meio deles tem que ter um carbono. Aqui na ponta é um carbono e um carbono. E essa daqui, carbono, aqui um carbono. Nossa, esqueci de um aqui, né? Concorda que aqui no meio não tem como as ligações ficar uma passando por cima da outra. Então aqui eu tenho um carbono. E agora, essa pontinha, isso aqui, o O, é o oxigênio, tá? Coloquei um elemento diferente já no nosso composto. Temos um oxigênio. Essa pontinha ali que está ligado com o oxigênio não é um carbono naquela pontinha. Por quê? Esse traço é a ligação do O. Então aquela pontinha que está ali, ela está apontando para o O. Não é um carbono naquela ponta. Nem nessa outra aqui, ó. Aqui não tem carbono, tá? Agora, essa ponta final aqui tem um carbono, certo? Vamos achar os hidrogênios, então, em primeiro lugar. Aqui, ó, o que nós temos? Apenas uma ligação, logo eu tenho que ter, né, 3 Hs. Tá? Esse aqui, ó, tem uma dupla aqui, ó, e uma simples. Então, se ele fez uma simples e mais uma dupla, ele já tem no total 3 ligações. Só falta uma ligação para ele. Ó. Então aqui, ó, tem um H somente. Esse carbono do lado não tem Hs.
Concorda? Ele tem uma dupla e tem duas simples. Ele já fez as 4 ligações, então ele não precisa de H. Ele já está completo. Esse aqui tem uma ligação para lá, uma para cima e uma para baixo. Então aqui ó, tem que ter mais um H. Tá? Eu escrevi o H aqui, mas tanto faz onde tu escreve ele. Não faz diferença. Tá? Esse aqui tem que ter 3. Concordam? Ó, por quê, né? Eu tenho uma ligação aqui, fiz mais 3, fechou as 4. Esse aqui, ó, a ligação do O já conta uma ligação. Tem uma com carbono, então ainda faltam 2. Tá? Aquele lá da ponta tem que fazer 3, né? Ó, tá ali. Esse aqui eu pulei, esse aqui não tem, né? Esse aqui, ó, já tem 4 carbonos na volta dele, então ele já fez as 4 ligações. Então não precisa de mais, né? E esse carbono aqui, nós vamos ter, ó, 3 Hs para ele. Esse carbono aqui, 3 Hs para ele. E esse carbono aqui, 3 Hs para ele. Fechou. Então, se a questão fosse perguntando apenas, né, quantos carbonos e quantos hidrogênios tem aí, tu já sabe, né? Então, agora, quantos carbonos tu tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu tem 11 carbonos nessa molécula aí. Hs tem quanto? Vamos contar. 3. 13, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. H deu 22. E o O tem um O ali, eu coloco o O aqui no final. Tá? A ordem que os elementos aparecem aqui não influencia muito, mas sempre se coloca na ordem assim, né? Carbono, hidrogênio, depois oxigênio, nitrogênio, se tiver um cloro, põe no final. Tá? Mas isso aqui não afeta. O que é importante é o número de cada embaixo aqui, né? Tem 11 carbonos, 22 hidrogênios e 1 oxigênio. É isso que é importante saber. Ok, tá aí os nossos carbonos e hidrogênios. Aproveitando essa mesma molécula já, né, vamos mostrar aqui quantos carbonos tem primário, secundário, terciário e quaternário, né? Então vou trocar de cor aqui, ó. Vamos pegar agora aqui um verdinho, deixa eu ver, já foi, azul mesmo, né? Esse carbono aqui, ó, ele tem ligado apenas um carbono nele. Então esse carbono aqui é do tipo primário, vou colocar assim, tá? Esse carbono aqui, ó, ele tem 2 carbonos ligados nele. Então ele é secundário, tá? Aí tu vai perguntar assim, tá, mas professor, aqui é uma dupla, né? E aí, né? E aí que não tem problema, tá? A classificação primário, secundário, terciário e quaternário é quanto ao número de carbonos ligados àquele carbono e não ao número de ligações feitos ao carbono, ok? Então, não é o número de ligações que ele fez, ele fez 2 mais uma, conta 3. Não, não é isso. É o número de átomos de carbono que existe na volta dele. Então, o secundário aqui tem 2, não importa que é dupla. Esse aqui, não importa que é dupla também, mas ele tem 3 carbonos na volta dele, tá vendo? Então ele é um carbono do tipo terciário. Esse carbono aqui também é do tipo terciário, né? Tem 3. Esse de cima é primário. Olhando aqui embaixo, esse carbono aqui, ele é um carbono do tipo quaternário, né? Esse da ponta é do tipo primário. Esse aqui da ponta também é do tipo primário e esse da ponta é do tipo primário, tá? A mais pegadinha de todas é esse carbono aqui, ó. Por quê, né? Esse carbono aqui, quantos carbonos tem na volta dele? Tem apenas um. Então ele é primário. Por que pegadinho? Porque muita gente conta o O. Conta o O e conta o carbono, daí acha que ele é secundário. E aí tá errado. Tá? Então ele é primário. Com certeza na alternativa errada dizia lá que ele era secundário. Tá? E esse da ponta, ó, que não tem nenhum carbono ligado nele, ele é um carbono também primário. Tá? Então o primário é quando tem um carbono ou nenhum carbono ligado nele. Certo? Então, nós vimos, né, nessa aula as ligações do carbono, as geometrias do carbono, os tipos de carbono que existe, primário, secundário, terciário, as ligações e como se escreve uma cadeia carbônica e contagem de hidrogênios. Isso a gente vai utilizar sempre depois, tá? Desenho de cadeia carbônica, sempre vamos contar hidrogênio. Ok? Então, por essa aula é isso. Até mais.